Olá, amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação, né? Agora são, deixa eu ver aqui no meu celular, 12:00 em ponto. Olha só, para você que está chegando nesse momento em casa, né, um bom almoço para você, seja bem-vindo. E nós estamos aqui na BNTV Canal 22 no programa Cidade em Ação. No primeiro bloco, nós tivemos a presença do secretário de Cultura falando sobre a festa do samba, e agora eu tenho o prazer de receber o nosso amigo Flávio Fagundes, que é consultor empresarial, para falar sobre dois temas muito importantes. Embora o nosso espaço seja um pouco reduzido, né, por enquanto, mas são dois temas que estão muito, Flávio, em evidência, que é a questão da união no ambiente de trabalho, relacionamento no ambiente de trabalho, com essa questão toda de crise moral, política, financeira que o Brasil está passando, e um outro problema grave, que é o uso desse aparelhinho aqui, ó, do celular, né, durante o trabalho. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem, Abner. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai estar assistindo o reprise. Mais uma vez é uma honra e uma alegria estar com você aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Flávio, vamos começar falando sobre o ambiente de trabalho, né? Sobre o que faz com que as pessoas consigam ter uma união maior, né? Nesse momento de todo que o Brasil está vivendo de crise, vamos dizer assim, em todas as áreas, tá? Nós falamos de crise moral, crise financeira, crise política, que ocasionou talvez a maioria dos problemas, mas dentro das empresas também acontecem algumas crises, vamos dizer assim, né? Como se deve trabalhar isso? Por que as pessoas acabam se desentendendo muito dentro das empresas no ambiente de trabalho? Bom, é lógico que um ambiente negativo, ele atrapalha muito a questão da qualidade do ambiente de trabalho. Eu digo o seguinte, a responsabilidade de gerar um ótimo ambiente de trabalho, desse ambiente de trabalho ter qualidade, é do gestor da equipe, gestor da empresa, o líder, o administrador, né, o líder principalmente. Bom, mas como nós falamos de situações negativas, eu estou com um treinamento lá em Marília que começou ontem à noite na Associação Comercial e encerra hoje, e ontem à noite eu falei sobre isso. Eu falei, quando nós temos um ambiente pesado, carregado, qualquer pessoa que chega na empresa, a tendência é ele ser contaminado por aquilo, não é? Então eu costumo dizer o seguinte, nós copiamos modelos, e infelizmente a grande maioria acaba copiando também esses modelos errados e essas situações negativas, e isso acaba contaminando. Porém, a alegria, o bom humor, o entusiasmo e a motivação, ela é muito mais forte para contaminar pessoas do que a negatividade. Então nós temos, eu costumo brincar muito nas minhas palestras, treinamento, eu digo que nós temos um poder fantástico na nossa mão, que é o dedo. É simplesmente às vezes tampar o ouvido. Lógico, você não vai ficar que nem aquela criancinha lá da escola que tampa, não estou te ouvindo, lá. Mas eu digo o seguinte, você pode bloquear a sua mente para essas situações negativas, porque nós somos muito influenciados pelaquilo que nós ouvimos, pelaquilo que nós vemos. Então nós temos que aprender a nos influenciarmos por coisas positivas. Então se tem alguém falando de alguma coisa ruim, negativa, você não precisa ir lá junto, você não precisa ouvir, né? Que nem eu falo, tem a pessoa que está tomando o famoso cafezinho, ele vai tomar o cafezinho, ele nunca vai sozinho, parece que ele poderia pensar só, né? Vou tomar um café, só pensar, não, mas ele fala, vou tomar um café, e geralmente já arrasta um colaborador junto. E se essa pessoa está negativa e você está positivo, por que você vai lá fazer companhia para uma pessoa negativa? A não ser que seja só com o intuito de influenciar ele positivamente. Agora, você está dentro do ambiente de trabalho, duas pessoas, dentro de um cenário de notícias ruins, de coisas negativas, sempre chega mais um para acrescentar. Chega alguém para falar mais uma notícia ruim, então não vá. Não faça isso. E eu costumo sempre dizer o seguinte, você chega, por exemplo, numa casa, você chegou numa casa, um casal, por exemplo, acabou de brigar, de discutir. Aí você chega a estar aquele ambiente negativo, pesado. Você não vai aumentar a discussão deles, você não vai falar de mais problema. Você tem que falar de alguma coisa boa, positiva. Então minha dica, se você está dentro de um ambiente negativo, um ambiente pesado, carregado, você começa a ser positivo. Começa a pensar em coisas boas e começa a ampliar a sua visão naquilo que vai ser bom, produtivo e saudável. E com isso vocês vão lucrar. Agora imagina você já estar diante de um cenário onde você liga a televisão, notícias sobre crise, economia, desemprego, um monte de coisa. Aí você começa a trazer tudo isso para o teu dia a dia, você vai ser mais um na lista do desempregado.
Então, não perca essa oportunidade de ser uma pessoa positiva, de fazer a diferença no teu ambiente de trabalho. Seja você a principal... que você quer para o mundo. Exatamente, a principal mudança dentro do ambiente de trabalho. Ah, mas lá na empresa está todo mundo triste, está todo mundo falando só com medo de perder o emprego, está todo mundo falando que não está vendendo, que não tem isso e aquilo. Comece a falar então coisas boas. Chega para uma pessoa que está triste, dá um abraço nela, um sorriso para ela e dê um elogio a ela. Você vai ver ela ficar feliz. Legal. Às vezes a pessoa está triste, aí passa um do lado e fala, não fica triste ainda não, vai piorar mais ainda. Aí que a coisa desanda mesmo de vez. Então, seja você uma ação positiva dentro da empresa. E aí outra coisa, é a qualidade do ambiente. A qualidade do ambiente de trabalho não está relacionada com a cor da tinta que está na parede, com os móveis, os equipamentos. É da forma que nós tratamos um ao outro. Se nós tratamos bem um ao outro, e isso começa logo quando você chega no ambiente de trabalho, se você já chega falando um bom dia, se você já chega desejando que a pessoa tenha um dia vitorioso, um dia feliz, que seja um dia maravilhoso na vida dela, você acaba recebendo isso também. Então tem gente que fala assim para mim, Flávio, quando faço as visitas nas empresas, tem gente que fala, Flávio, mas aqui na empresa é ruim, aqui na empresa todo mundo é negativo, isso e aquilo. Eu falo, então seja você, mude você, que aí as coisas com certeza vão ser bem melhores. Flávio, agora mudando de assunto, o problema do uso do celular, do aparelho celular no ambiente de trabalho. Nós tivemos hoje um bate-papo com o Fernando antes de começar o programa, ele disse que chegou num departamento, né, não podemos falar o nome, nem quem, mas ele se deparou com uma situação onde a pessoa simplesmente nem olhou para a cara dele e estava aqui no Zap Zap, no Facebook, e ele parado ali precisando ser atendido e não foi atendido, a pessoa simplesmente olhou, você quer falar com quem? Tal, de cabeça baixa. Hoje o celular acabou se tornando um grande vilão, não só das empresas, mas também dos próprios colaboradores. Nós sabemos, você mais do que eu tem informações sobre isso, que muitas pessoas têm perdido o emprego devido a esse aparelho e a não saber usar. Nós sabemos que, por exemplo, tem ações, tem serviços, trabalhos que poderiam ser realizados em apenas 30 minutos, que podem demorar, usando o celular, 4 horas ou o dia todo. Uma coisa poderia resolver em 30 minutos. Como que você vê essa questão do uso do celular? E nós percebemos também que cada dia mais empresas estão proibindo o uso durante o horário de trabalho. Como que você vê isso? O que você fala para nós? Bom, primeiro, muitos empresários me perguntam se podem proibir o uso do aparelho celular, o privado, né, o da pessoa, do colaborador, dentro da empresa, dentro do ambiente da empresa. Pode sim, a lei ampara isso, permite isso, não é ilegal ter essa proibição. Porém, muitos que estão nos assistindo talvez vão até, por que esse cara foi falar isso, né? Mas, na verdade, há um estudo, ainda não se chegou a uma conclusão, mas durante algumas décadas atrás foi feito um estudo que o homem, para ele conseguir se aposentar, ele teria que ter uma vida produtiva de 30 a 35 anos, né? 30 anos a 35 anos. E isso ele cumprindo uma jornada produtiva de 8 horas. O que é jornada produtiva? Ele produzir durante 8 horas numa jornada de trabalho. Hoje o que nós vemos são principalmente colaboradores cumprindo uma jornada de trabalho de 8 horas, mas ele não está produzindo. Então, alguns anos atrás, foi feito-se um estudo em cima do intervalo que a pessoa para ir ao banheiro, intervalo que ele parava para tomar café, conversando com um colega. Então nós chegamos a um número de que numa jornada de 8 horas por dia, o colaborador produzia 7 horas e 20 em média. Então, ou seja, 40 minutos era jogado fora, indo ao banheiro, tomando um cafezinho, às vezes batendo um papo com o colega, saindo do seu setor, do seu lugar e indo conversar com o colega. Isso sem o celular. Isso na época que não tínhamos essa tecnologia dos smartphones, né, do celular. Jesus, e agora? Bom, hoje nós não chegamos ainda num número exato, mas estima-se que no mínimo, numa jornada de 8 horas, a pessoa está deixando de produzir 1 hora e 40 minutos. Então, mas estima-se que deve ser muito maior esse número, tá? Mas em média 1 hora e 40 minutos. Então vamos colocar aí na semana, vamos arredondar para 2 horas por dia que ele não produz. Em uma semana nós temos 5 dias. Se nós pegarmos uma jornada de 44 horas semanais, então ele está perdendo aí 2 horas em média, vamos colocar 5, né? Vezes 5 dias, 10 horas. Ele está deixando 40 horas por de mês. produzir
mais de um dia por semana, ou seja, ele está perdendo uma semana praticamente 40 do horas seu mês por de mês. Produtividade por mês. Né? Então, ele está se perdendo produtividade. Isso um colaborador. Isso um colaborador. Imagina uma empresa que tem 200, 300. Empresas que têm linha de produção já não é permitido mesmo. A pessoa chega, ele tem que desligar o celular dele, tem que colocar no seu armário, na sua mochila e pronto. Então, tem que tomar cuidado. As empresas têm que ficar atentas porque estamos perdendo produtividade. Quando você está perdendo produtividade, você está dizendo que o teu tempo para chegar numa aposentadoria lá na frente vai ampliar. Só que antigamente começava a se trabalhar mais cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, meu primeiro registro de carteira foi com 15. E você também acredita que deve ter começado muito cedo. Só que hoje a maioria dos jovens estão começando depois que saem da faculdade. Então ele está começando a ir para o mercado de trabalho depois dos 20 anos de idade. Se ele tiver que trabalhar 40 anos para cumprir esse prazo aí, ele vai se aposentar com mais de 60, 65, 70 anos. Certo. Então, ou seja, nós estamos perdendo o melhor período nosso de produtividade. E outra coisa, nós estamos perdendo qualidade de produtividade, qualidade, por exemplo, no caso das empresas de comércio, qualidade no atendimento. Você hoje entra em qualquer loja, você vê colaboradores com o celular na mão. Uma cena que me chamou muita atenção esse tempo atrás foi uma pessoa de uma empresa que eu conheço. Ele é motorista, mototaxista, né? É motoentregador. Ele foi levar uma encomenda e ele saiu da loja, ele pegou o celular. E como eu conhecia ele e a empresa, eu fiquei olhando no relógio. Ele ficou 15 minutos na frente da empresa que ele foi entregar uma encomenda. Ou seja, aquele tempo que ele poderia ter ido voltado para a empresa e depois fazer uma outra entrega, ele ficou 15 minutos no telefone. E deu para perceber que ele estava vendo algum tipo de vídeo, alguma coisa, pela reação, né? Pela expressão corporal dele, facial dele. Aí depois eu conversei com ele, falei, que eu estava vendo um vídeo, respondendo o pessoal nos grupos de WhatsApp. Só que depois o trabalho fica acumulado, aí ele tem que correr demais no trânsito, corre o risco de sofrer um acidente, de vários problemas. Sim. Por quê? Porque durante que ele deveria estar focado no seu trabalho, ele deixou aquele trabalho de lado e foi dar atenção ao WhatsApp. Uma conversa que ele poderia responder na hora do almoço, um vídeo que ele poderia ver na hora do almoço ou à noite. Não, ele para de trabalhar para ver. E pior do que isso, Abner, outro comportamento que nós temos observado, é aquele colaborador que fica o dia inteiro e fica ainda tirando os outros colaboradores da produtividade. Sim. É aquele que pega e vai mostrar o vídeo. Que legal esse vídeo aqui, Olha dá que uma louco. olhada. Além dele não estar produzindo, ele tira um outro também da produção. Sim. Então, esse aí com certeza está com o emprego em risco. Olha, batemos um papo com o Flávio Fagundes, consultor empresarial. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. Agradeço. Hoje o nosso bate-papo foi curto, mas em breve nós teremos novidade aqui na BNTV. Posso falar o nome já ou não? Pode falar. Posso falar? Gostei desse nome, viu? Vai ser... Nós teremos um programa novo aqui na BNTV, inaugurando aí a temporada de 2016, né? Novos programas, nova grade de programação. E um dos programas será com o nosso querido amigo Flávio Fagundes, que é consultor, né, empresarial, como vocês já conhecem, e vai se chamar Negócios e Oportunidades. Né, Flávio? Em breve aqui na BNTV. Em breve você vai ter muita informação, entrevista, bate-papo, dicas para você encarar o mercado de trabalho e tudo mais aí pela frente. Porque eu sempre falo que se nós acreditarmos, se nós mudarmos o nosso ao redor, ao nosso lado, nós vamos melhorar tudo, né? Nossa casa, nosso trabalho, nossa empresa, é pensar positivo, né? Muito obrigado pela parceria mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, Abner, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e sucesso sempre para todos nós. Muito obrigado. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos dar uma notícia para você, uma matéria que nós gravamos sobre a Movelar de 2016, né? Que é aquela feira que começou ano passado, que é sobre imóveis, né? Os fabricantes de imóveis planejados de Ourinhos, a Movelar, que é a segunda edição dessa feira que vai acontecer aqui em Ourinhos, viu? Daqui a pouquinho eu estou de volta. Espero você!